qual dessas contratações, é a nossa pergunta do nosso enquete do dia, causou mais impacto? Não é a que vai fazer mais sucesso, nem a que já faz mais sucesso, porque essa resposta é óbvia. Qual faz mais impacto? O Flamengo ir lá e tirar o De La Cruz pagando a multa? É o Borré sair do meio do campeonato alemão e vir jogar no Internacional? Ou é o Palmeiras namorar um jogador e ganhar de grandões europeus? Eu continuo achando que é o Nicolas De La Cruz. Eu acho que o Nicolas De La Cruz ainda é o jogador mais importante, que causou maior impacto a chegada dele. O craque do River Plate, o craque do maior adversário dos clubes brasileiros na América do Sul, na Libertadores, o Flamengo foi lá e tirou. Acho que isso aí tem muito. Claro que o Felipe Anderson também, você saber que o Felipe Anderson estava sendo pretendido pela Juventus e que o Palmeiras conseguiu trazê-lo da Juventus, isso também tem um peso grande. Mas eu ainda fico com o Nicolas De La Cruz. Qual dessas 3 contratações você acha que causou mais impacto? Não exatamente causará dentro de campo. Então, eu fico com o Renato. Eu acho que é o De La Cruz, porque é o que causou mais impacto. A gente fica esperando o Felipe Anderson chegar, jogar bem, é óbvio, né? Mas a gente não vê muitos jogos da Lazio, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente vibra com o chapéu na Juventus, tamanho do Palmeiras, né? Mas eu fico com o De La Cruz, porque a gente viu como aconteceu. O De La Cruz era o melhor jogador de um dos grandes rivais dos clubes brasileiros. Veio para cá e está fazendo o que está fazendo, né? Então, fico com ele. Mas a contratação não há como fugir. Voto com os nobres colunistas que sim, De La Cruz é uma contratação que trouxe mais impacto. Queria que você falasse sobre essa mudança de planos ou de postura no mercado da Leila. Queria que você falasse se isso muda o patamar do Palmeiras nas conversas sobre o que vai acontecer no resto da temporada. Lembrando que o Felipe Anderson chega para os mata-matas de Libertadores, já vai ter acabado a fase de grupos, e ainda chega no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho interessante isso de que você falou do policial bom e policial ruim, né? Esse dueto. Porque tem coisas que a gente não fala muito, tanto sobre a Leila quanto sobre o Abel. Por exemplo, o Palmeiras contrata pontualmente, muitas dessas não deram certo e a gente tende a não lembrar. Vocês citaram aí algumas. Mas o Palmeiras também, e aí eu coloco na conta da Leila, segurou muita gente importante. Vocês lembram que o Gomes teve uma proposta considerada irrecusável, né? O Veiga também estava para sair, ou tinha proposta, o Zé Rafael. Então teve o próprio Abel. Houve negociações muito difíceis, em que a Leila tomou a frente e falou, não, deixa comigo isso aqui, a gente vai manter. Em relação ao Abel, quando a gente fala de elenco, fala, quem é o melhor elenco? Hoje a gente fala, né, o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. Chegada do Felipe Anderson talvez coloque isso ainda mais em evidência. Mas quem era bom assim quando o Abel chegou? A gente considerava o Veiga, esse craque, o Zé Rafael, o Gomes, o Scarpa, tudo bem, agora o Scarpa não está lá, mas o Scarpa mudou de patamar com o Abel. Então tem esse trabalho também, porque quando a gente fala do elenco do Flamengo, os caras são bons antes de irem para o Flamengo. O De La Cruz, a gente sabe, o Arrascaeta, eram caras bons, né? Mas o Palmeiras, ele mudou os caras de patamar, né? E pode acontecer ainda com outros que estão lá. Então, entendeu? Eu queria destacar esses dois lados desse dueto Abel e Leila, que é um dueto de sucesso, né? A gente não tem como não dizer isso. E a Marília lembrou bem, é ano de eleição. Então a Leila está trazendo coisas mais relevantes também, né? E a chegada do Felipe Anderson, a ver como ele se encaixa nesse time, pode ser uma grande contratação. Daqui a 2, 3 meses a gente pode vir aqui e falar, não, a grande contratação foi o Felipe Anderson. É possível que aconteça isso. No caso do Flamengo, a chegada do De La Cruz era esperada. No caso do Palmeiras, é daquelas contratações que o palmeirense espera desde a chegada do Borja, acho, um nome que vai levar a gente ao aeroporto para buscar o jogador. Renato, todo mundo já sabe, não é mais segredo para ninguém que o Palmeiras está namorando, paquerando à distância, piscando para o Gabigol. Esse pré-namoro aí, ou esse flerte, ou essa demonstração de interesse, aconteceu antes mesmo do anúncio da suspensão dele, que hoje pode ter, né, já teve um primeiro desdobramento ali do pedido de suspensão ou de
de efeito suspensivo da punição de doping do Gabigol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade no momento em que os dois grandes rivais do Brasil são Flamengo e Palmeiras. Perder esse jogador, o Palmeiras já tentou. O Pedro não conseguiu, namorou o Bruno Henrique, não deu certo. Agora é o Gabigol. E também pelo lado do Flamengo, como é que se vê esse Palmeiras que dessa vez vai para o mercado de forma agressiva? Eu acho que tanto Palmeiras como Flamengo, isso é uma coisa que não se está falando muito, mas eu acho que eles já estão pensando no Mundial, né? No grande Mundial do ano que vem. Ano que vem nós teremos o tal Mundial em que, se os clubes brasileiros não se reforçarem bem, eles podem passar vexame, porque eles vão pegar grandes europeus que são equipes tecnicamente muito mais fortes, né? Então, eu acho que o movimento é esse. A questão do Gabriel é uma questão complicada, né? Porque não é só perder o Gabriel. De uma maneira geral, eu acho até que hoje em dia a atual diretoria e parte da torcida não se incomodariam de ver o Gabriel saindo do Flamengo. Por tudo que ele não jogou em 2023, pela atitude arrogante, soberba, que causou essa suspensão agora por causa do exame antidoping que ele fez de uma maneira absolutamente de má vontade. Mas perdê-lo para o Palmeiras é dose. Perdê-lo para o Palmeiras é muito complicado, porque o Palmeiras vai continuar a ser o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro e também, por que não dizer, no sul-americano. Já imaginou um Palmeiras e Flamengo decidido para o Palmeiras com o gol do Gabriel? Como é que ia ficar a torcida do Flamengo, né? Eu acho uma situação meio complicada. Não custa lembrar que o Flamengo acabou acertando uma renovação de contrato muito mais cara e muito mais longa do que normalmente deveria ter sido com o Bruno Henrique por causa do Palmeiras. A Leila também tentou o Bruno Henrique, cantou o Bruno Henrique. Os agentes do Bruno Henrique foram muito espertos, né? Sinalizaram que o Palmeiras estava oferecendo os 3 anos de contrato que o Flamengo não queria dar. A ideia do Flamengo era renovar com o Bruno Henrique por no máximo 2 anos e por uma base salarial muito mais baixa. Mas aí veio o interesse do Palmeiras e o Flamengo foi obrigado a pagar muito mais do que gostaria por um tempo mais longo ainda para o Bruno Henrique, que no momento nem titular é, porque o Cebolinha está jogando mais do que ele. Esse cenário talvez se repita com o Gabriel, porque para não deixar ir para o Palmeiras, o Flamengo talvez faça e aceite, se dobre algumas das exigências que normalmente ele não aceitaria. Agora, nada disso vai fazer sentido discutir até que se resolva a questão da suspensão do Gabriel. Gabriel só vai voltar a jogar em abril mesmo. O Flamengo vai suspender o contrato do Gabriel a partir do momento que, por exemplo, o efeito suspensivo seja recusado. Se o efeito suspensivo for recusado, o Flamengo tem a obrigação de suspender o contrato do Gabriel. Vai ficar pagando 1 milhão e burdoada por mês para um jogador que não pode nem treinar no clube. E mais do que isso, não vai ver durante a suspensão o seu contrato acabar. E aí o Gabriel sair de graça para jogar em abril, lépido, livre e solto, por qualquer outro clube, inclusive o Palmeiras. Então, se, por exemplo, o contrato não vier o efeito suspensivo, eu tenho a impressão que o Flamengo suspende o contrato do Gabriel. Aí o que acontece? Esse período todo que falta até o final do ano vai ser empurrado para abril, quando o Gabriel, enfim, estará livre para jogar. E aí o Flamengo terá de novo até o final do ano para poder negociar uma renovação ou esperar que ele saia de graça. Então, eu acho que tem muitos ainda senões nessa história para a gente achar que ele realmente vai para o Palmeiras ou que ele vai ficar no Flamengo. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu só temo, e repito, que se repita. Temo que se repita. Eita ferro, tá danado. Tico e Teco hoje não estão ajudando. Mas, enfim, eu temo que aconteça de novo o mesmo que aconteceu com o Bruno Henrique. Que o Palmeiras force o Flamengo a pagar muito mais por um prazo mais longo, só para não ver o seu jogador ir para o adversário. Isso pode se repetir no caso do Gabriel agora.